Bem-vindo ao nosso site, Casal Neurologista. Se você chegou até aqui, foi com certeza procurando sobre problemas de memória. E no consultório de neurologia, essa queixa ela é corriqueira. Todos os dias eu atendo muitas pessoas demandando sobre essa mesma questão. A queixa de memória, ela é comum tanto no adulto jovem, quanto no idoso. E a gente sempre tem que considerar essa queixa como uma queixa real e um incômodo verdadeiro na vida do paciente. Estou dizendo isso porque eu já ouvi muitos pacientes que passaram por outros profissionais e às vezes eles simplesmente descartavam a possibilidade de doença de Alzheimer. Estou já adiantando isso porque muitas dessas pessoas têm esse grande receio de que a perda de memória que eles referem seja uma doença de Alzheimer. Quando a gente começa a avaliar um paciente com perda de memória, com uma queixa de memória, melhor dizendo, a gente vai primeiro avaliar a idade desse paciente. Então, se é um paciente que tem aí 30 e poucos anos de idade, eu não vou direcionar a minha investigação para doenças neurodegenerativas, porque a gente sabe, se você não sabe ainda, você vai assistir os nossos outros vídeos aqui falando sobre as doenças neurodegenerativas, de que em idade avançada a gente sim pensa em doença neurodegenerativa, principalmente depois dos 60 anos de idade. Mas em idade muito precoce, como eu disse, entre os 30 e 40 anos de idade, é muito cedo para pensar que a perda da memória esteja acontecendo por uma perda de neurônios, morte neuronal, neurodegeneração. Então, para esses pacientes, a gente vai começar pensando e pesquisando causas outras, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e ainda os transtornos de neurodesenvolvimento, que podem ter passado a vida toda até essa idade de 30 anos sem terem sido diagnosticados. Então, não é raro a gente atender um paciente com uma queixa aí de memória muito importante. Na verdade, a gente observa que a queixa de memória está muito relacionada a uma falta de atenção, né? Lembrando aí que memória é um domínio cognitivo, atenção é um outro domínio cognitivo. Se você não tem atenção, você não fixa a memória adequadamente. Então fica naquela percepção de que o problema é uma falta de memória, na verdade é uma falta de atenção. E voltando. Então esse paciente ele pode ter, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e ele ter essas queixas de memória justamente por causa desse problema que começou antes dos 12 anos de idade, mas até agora não tinha sido diagnosticado. Ou esse paciente pode ter ainda uma deficiência intelectual e por isso ele ter essa aí falta de memória. Agora, quando a gente passa para um grupo de pacientes de idade mais avançada, a história já muda. Nesses pacientes a gente sim vai pensar nas causas neurodegenerativas. Quando a gente fala em causas neurodegenerativas, eu tenho certeza que você logo lembra de doença de Alzheimer. Eu não vou falar aqui muito sobre doença de Alzheimer, você vai assistir o nosso vídeo falando sobre doença de Alzheimer. Lá vai ter muita informação interessante. E a gente traz sempre aí nas nossas mídias sociais falando sobre doença de Alzheimer. Além do Alzheimer, claro, existem várias outras aí, doenças neurodegenerativas. A história familiar ela vai ser super importante para a gente, para ajudar na investigação de todas essas causas. Então, ela ajuda aí tanto na investigação da doença de Alzheimer, como também do TDAH, como também da depressão. Então, o importante é sempre considerar a queixa do paciente de falta de memória, bem como qualquer outra, e seguir um raciocínio clínico e uma investigação para tentar descobrir e melhorar, porque acreditem, melhorar sempre é possível.